Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de programação. E hoje eu vou falar sobre o último trabalhinho que vocês fizeram, que foi sobre vetores, certo? Então nós vamos dar uma olhadinha em alguns erros que foram cometidos nesse trabalhinho de vetores. E já vou tentar dar um gancho para ajudar no próximo trabalhinho, que é sobre matrizes. E a gente sabe, né, na hora que eu expliquei para vocês, eu falei que matriz é um vetor. Matriz são vetores bidimensionais. Então, a gente só está expandindo o que a gente fez em vetor. Tá? Expandindo um pouquinho. A gente está indo aos poucos para vocês terem tempo de assimilar, entender as coisas, para não ficar perdido no meio do caminho. Então, eu vou dar uma revisada nos trabalhos, principalmente nos erros, nos tipos de erro que eu identifiquei. E isso já vai servir como uma dica, né, uma orientação para o que vocês vão fazer no próximo trabalhinho, né, que é sobre matrizes. Né? E vocês são da matemática, então matriz para vocês está dominado, né? Então vai ser tranquilão. Beleza? Então deixa eu abrir aqui a minha apresentação para vocês. Deixa eu ver, apresenta aqui. Qual é esta tela? Vai aparecer aí para vocês. Enquanto isso, eu mudo a visualização na gravação. Apareceu. E agora eu vou copiar o primeiro código que eu vou usar como exemplo. Vou botar aqui. Beleza. Tá, então, vocês lembram o que tinha sido pedido nesse trabalho? Vocês lembram? Ó, vou abrir aqui o enunciado para eu ler para vocês, para todo mundo se relembrar. Foi este aqui, achei. Era para escrever um código para calcular o produto escalar de dois vetores. Certo? Aí, deixa eu só copiar o trecho aqui para colocar na frente ali para vocês, para ficar mais fácil da gente seguir. Vou colocar como um comentário. Aí, cadê? Perdi a tela. Aqui, achei. Onde nós estamos. Tum, tum. Deixa eu colocar aqui como comentário. Tá. Beleza. Então, o grupo deverá escrever um programa em C que peça ao usuário para digitar as coordenadas de dois vetores, que é o vetor V e o vetor U. Né? Aqui ele apareceu esse tio, que era a setinha que estava em cima do vetor. Lá estava bonitinho. Né? Como eu copiei do PDF, ficou torto assim. Tendo três coordenadas, né? Tendo cada um três coordenadas. Então, eu precisava de dois vetores de três dimensões. Né? Vocês, na matemática, vocês têm um nomezinho específico para isso, não tem? Como que é um vetor de três dimensões? Como que ele é chamado? Pessoal, vocês são da matemática, não vão me envergonhar agora, hein? Um vetor com três dimensões, ele é um vetor o quê? Um vetor em R3. Ufa, vocês me deixaram com medo aqui agora. Ah, foi mal, desculpa, eu não estava vendo o chat, porque a tela cheia tá a outra onde está o negócio aqui. Foi mal, isso. Mas eles são dois vetores em R3. Então, beleza, eu poderia ter falado assim, mas isso, né, o pessoal da matemática ia entender mais fácil e o povo que não é da matemática, né, ia ter um pouquinho mais de dificuldade e eu ia ter que explicar do mesmo jeito, né? E como, né, esse texto eu escrevo independente para qual que é o aluno, né, eu tenho que explicar do jeito que todo mundo entende. Então, aí, ao receber as coordenadas, o programa deve armazenar esses dois vetores
estes dados em dois vetores de reais. Eu coloquei isso daqui só para reforçar, né? Porque quando a gente fala que é R3, a gente já sabe, são 3 dimensões reais, não são inteiros, são reais. Após isso, o programa deve utilizar algum laço de repetição, tá? Eu deixei em aberto, algum laço de repetição para calcular o produto escalar dos dois vetores. Ao final, o programa deve imprimir o resultado do cálculo feito. É isso que eu pedi. Então, o que que vai fazer? São pouquinhas etapas, né? Ó, vai digitar dois vetores, ele vai receber esses dados e armazenar em dois vetores. Depois vai calcular, usar o laço de repetição para calcular o produto escalar dos dois vetores e imprimir o resultado. Né? Essas 4 grandes etapas. Certo? Aí nós vemos aqui esse primeiro trabalhinho que foi feito. Aí vimos aqui, ó, include, beleza, int main, beleza, até aí nada de segredo. Aí vem um int i, int u4 e v4. Então, eu suponho que esses u e v são vetores, né? E seriam os dois vetores, as duas variáveis onde ele vai armazenar o vetor que ele vai calcular, né? Que ele vai utilizar para calcular o produto escalar. Só que aí vem uma questão. Eu pedi para ser dois vetores R3. Ele criou vetor com 4 posições. Por que isso? Vocês fazem ideia? Só estou arrumando aqui porque o toque é mais fácil, é mais forte. Por que a pessoa criou R4? Ele não considerou que começa com o 0. Exatamente. Tinham 2 possibilidades para a pessoa ter colocado com 4, que são as confusões comuns que acontecem nesse momento, quando, né, os alunos estão aprendendo a mexer com vetores. Foi esse motivo, de esquecer que o vetor começa do 0. Né? E a segunda coisa é se embolar com a string. Né? Que string a gente precisa de uma posição a mais para colocar o terminador nulo. Tá? Só que nesse caso, o nosso vetor não é uma string, tá? Não é um vetor de caracteres, então eu não preciso de um a mais. Então, se eu preciso de um vetor de 3 posições, aqui eu poderia ter declarado um vetor de 3 posições. E beleza, tá? Mas aqui ele cometeu um outro erro também, né? Que é um outro erro comum. Em C, toda vez que você declara, que você cria um vetor, a primeira posição do vetor é sempre a posição 0. Então, se você declarou 10, um vetor de 10 posições, você vai ter 10 posições, mas ela começa na posição 0, depois a posição 1, depois a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Então, você tem 10 posições, mas a posição 10 você não vai ter. Por quê? Porque você não começou no 1, você começou no 0. E não tem como mudar isso em C. Em C é assim, ponto. Aceita que dói menos. Tá? Então, quando a gente começa com um vetor de 3 posições, ele vai ter a posição 0, a posição 1 e a posição 2. A posição 3 ele não vai ter. Tá? Mas ele vai ter 3 posições, 0, 1 e 2. Beleza? Então ele cometeu esse erro. Seria um grande erro que faria o programa não funcionar? Não. Mas além desse erro que eu falei, né? O tamanho que ele declarou é errado e o fato dele não ter começado no 0 aqui, além desses dois, ele cometeu um outro erro. Esse aí gera algumas consequências de execução. Alguém consegue identificar qual seria esse terceiro erro? Deixa eu só abaixar aqui. Alguém identifica? Não?
Cadê? Aqui. Ah, aqui foi só na hora de escrever, né? Ele escreveu digite vetor 1, mas ele armazenou no U, né? Então... Não, esse 4 aqui, sim, ele não precisava ter esse 4. Mas esse daqui está de acordo com o que ele fez aqui. Ele começou no 1 e foi até o 4. Então ele fez 1, 2 e 3. O 4 ele não usou, né? Então ele fez do 1 até menor do que 4. Então foi 1, 2 e 3. 3 posições, tá certo. Não é isso. Deixa eu ver, só mais um tempinho. O que ele fez? Eu vou fazer um teste aqui, tá? Ó, vou executar para ver se vocês identificam o erro. Ah, eu esqueci meu negócio. Mas tá bom, então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele calculou direitinho. Porque, ó, dá 1 vezes 4, 2 vezes 5, 3 vezes 6. Que dá 18, 10 e 4. 18 mais 10 dá 28, mais 4, 32. O produto escalar deu 32, certinho, né? Mas e se eu fizer assim, ó? 1.0, pum. O que aconteceu aqui? Ou se eu pedir assim, minha primeira coordenada é 1,5, pum. Exatamente. Ele declarou o vetor dele como vetor de inteiros. Quando ele leu, ele estava esperando só inteiros, armazenando no inteiro. Se eu digitar algo que não é um inteiro, o programa vai se perder todo, porque ele vai armazenar em lugar que não deveria, ele não vai entender o dado que foi armazenado, aí dá esse problema. Tá? Então, aqui tinha que ter sido um inteiro. Aí, para aqui ser certo, aqui tinha que ser um inteiro, um float, né? Float. E aqui na hora de imprimir também, é que ele fez essas complicações aqui. Ó. Aqui é float e float. Esse C tem que ser float também. Ah, tá todo mundo float. Tá. E aqui... Tá, eu acho que tá certinho. Vamos ver agora. Então, ó, vamos fazer do jeito... Ó, aquele primeiro teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 32. Está imprimindo o resultado como float agora, já. Já dá para perceber. Aí se eu colocar 1, 2, 3, 4... eu apertei uma tecla errada, ele se enrolou ali. Deixa eu tentar de novo. 1, 2, 3, 4... Opa, já ia eu apertar de novo. 5, 6. Olha lá, imprimiu direitinho agora. Então ele fez as contas, porque ele recebeu inteiro e calculou direitinho. E agora eu posso fazer, ó, é 1.5, 2.1, 3.7, 4.2, 5.9 e 6.1. Pronto, ele calculou o produto escalar também. Então, agora ele está mais certinho. Ele continua com com essa confusãozinha aqui de ele só precisa de 3 posições e ele colocou 4. Vamos aproveitar que estamos aqui e vamos acertar isso? Né? Então ele precisava de 3 posições. 3, 3. E a primeira posição é o 0. Então ele começa do 0 e ele não vai até o 4. Ele vai até antes do 3. Mesma coisa aqui. Ó. Ele vai do 0 até antes do 3. E aqui, ele vai do 0 até antes do 3. Beleza. Agora está adequado. Tá? O comportamento vai ser o mesmo, porque ele estava usando 3 variáveis, ele só estava ignorando a primeira posição do vetor. Ele usava 4, só que a primeira ele nunca mexia. Ele mexia só nas 3 últimas. Agora ele declarou 3 e está usando as 3. Ele só não está desperdiçando memória.
tá? Mas ele fez direitinho. E, principalmente, o que, que ele fez? Ó, ele usou o for para ler um vetor, usou um outro for para ler o segundo vetor e usou um for para fazer a conta. Certinho, bonitinho, direto, simples. É isso que a gente precisava. Por quê? Qual é a vantagem do for? Eu vou precisar ler 3 posições do vetor u. Vai ser o u índice 0, u índice 1 e o índice 2. Ele fez o printf e o scanf para o u índice i, sendo que o primeiro vale 0. Aí depois, quando ele terminar, ele soma 1, aí ele vai valer 1, e ele vai fazer isso enquanto for menor do que 3. Então ele vai fazer para o 0, para o 1 e para o 2. As 3 posições. A mesma coisa aqui, ele vai fazer só que agora para o vetor v. Vai ler e escanear para o 0, para o 1, para o 2. E quando ele fizer a conta, ele vai fazer a conta e vai imprimir o resultado pro... Sim, ele vai fazer a conta somando o 0 mais V0, o 1 mais o 1, o 2 mais o 2. E somar tudo nessa variável que ele chamou de C, aqui. Que ele começou com 0, só para garantir, né? E foi somando tudo nela. Beleza, obteve o resultado. Essa é a forma simples e direta, usando o for. Se ele não usasse o for, o que, que ele ia ter que fazer? Copiar isso daqui e repetir 3 vezes. Copiar isso daqui e repetir 3 vezes. Copiar isso daqui e repetir 3 vezes. Então é mais fácil você usar o for para sua vantagem do que repetir as coisas, sei lá, 3 vezes. Aqui era 3, podia ser 30, 300, 3.000, né? Fazer um for de 3.000 é fácil, é só você botar aqui, ó, 3.000. Repetir isso 3.000 vezes dá um pouquinho mais de trabalho, né? Entendido? Era para ser float. Era porque o vetor tinha que ser de número real e int só representa número inteiro. Sim, tinha que ser float? Não, não podia ser inteiro. Tinha que ser, podia ser float, podia ser double, podia ser long float, podia ser long double, mas não podia ser int. Porque int não representa número real, só representa número inteiro. Que é um conhecimentozinho dos assuntos anteriores que a gente viu. Beleza? Então, quem cometeu esse errinho de botar int, eu tirei um pentelésimo do trabalho. Por falta de atenção. Imagino que tenha sido falta de atenção e não falta de conhecimento. Beleza? Então tá. Então esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Este aqui. Deixa eu ver. Tá. Este aqui. Temos este. Primeiro, a pessoa importou a biblioteca Math. Não precisava, né? Não está usando nada dela aqui. Vou até apagar. Professor, atrapalha? Não, tem algumas consequências, mas para o nível que vocês estão, a gente pode fingir que não atrapalha. Que o que atrapalha é quase imperceptível. Aí, esse carinha aqui, ó, quem fez esse trabalho, ó, já declarou como float, declarou 2 vetorezinhos de tamanho 3, começando do 0. Olha lá, já fez bonitinho. Só que a pessoa só usou um for. Tá vendo? Não usou 3 for que nem o outro cara. Isso tá errado? Aí, cadê vocês? Eu perdi a tela de vocês. Isso tá errado? Usar um for ao invés de 2 ou 3 for? Tipo, eu falar que tá errado, eu tô pegando pesado com vocês. Errado não tá. Mas eu quero mostrar para vocês o que muda, né? Que consequência tem isso, né? De
de fazer só um for ao invés de 2 ou 3. Não, eu fiz um negócio errado. Mas tá. Então vamos rodar aqui. Alguém faz ideia do que vai mudar? Por que o A está na variável inteira? Tá. Beleza. Por que ele está usando esse A como inteiro? Esse A ele está sendo usado onde? O A ele está sendo usado aqui no for. Tá vendo? Ó? Ele está usando aqui no for, no índice do vetor, aqui, e só. Então, primeiro, o índice de vetor tem que ser inteiro. E o que ele está fazendo aqui, ele só começa com um número igual a 0 e vai somando. Então, para essa variável aqui, ele precisa que seja inteiro. E ela vai ser o índice de um vetor, que aí sim, o vetor é de float. Tá? Então, essa variável tinha que ser uma inteira, porque ele é o índice de um vetor. E ele é o índice aqui do laço. Né? Mas essa variável aqui, que é a variável que vai armazenar o nosso vetor, ele tem que ser de inteiros, de float, né? Porque eu vou precisar, né, de valores reais aqui. Mas a posição dele, eu só tenho o vetor índice 0, índice 1 e índice 2. Eu não tenho vetor índice 1,3. Eu não tenho, porque é o índice, é a posição dele. É como se fosse o número do apartamento. Eu tenho o apartamento 101, 102 e 103. Eu não tenho o apartamento 101,7. Tá? É o índice desse vetor. Beleza? Entendeu? Tá. Então, então beleza. Voltando aqui. Alguém faz ideia de que consequência vai ter o fato dele ter colocado só um for aqui? A conta, vamos tentar, eu vou escrever aqui um comentário só para ilustrar o que a gente vai fazer. Eu quero fazer aquela continha que a gente estava fazendo. 1, 2, 3 vezes, né, o produto escalar, 4, 5, 6. E isso daria 32, certo? O que vai acontecer aqui? Está recarregando aqui. Recarregou. Então vamos lá. Vou executar. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 44. Por que deu 44? O que aconteceu para o resultado dar diferente? Ele separou, continua a sua frase. Eu quero saber o que você estava pensando. Quase isso. Sim, tem a ver com isso, mas não foi só isso. Não foi só uma separação de 3 em 3 ou em 2 em 2. Ele escreveu na tela ali dando a dica do que ele fez. O que ele pediu? Não, olha aqui. O que ele pediu? Assim, esse 1, ele era de qual vetor? Do primeiro vetor. O 2 era do segundo vetor. O 3 é do primeiro vetor. O 4 é do segundo vetor. O 5 é do primeiro vetor e o 6 é do segundo vetor. Então, ele alternou. Ele fez assim, Quando eu digitei 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele botou, sim, o 1 é do primeiro, o 2 é do segundo, o 3 é do primeiro, o 4 é do segundo, o 5 é do primeiro. Aí ele fez isso e o outro ficou 2, 4, 6. Isso dá 42? Dá 2 mais 12 mais 30.
44, quer dizer, eu falei 42, mas era 44. Ele fez isso. Então, o que ele fez? Ele pediu as coordenadas dos vetores de forma alternada. Ele pediu a primeira coordenada do primeiro vetor, primeira do segundo, segunda do primeiro, segunda do segundo, terceira do primeiro, terceira do segundo. A conta está sendo feita certo. Se eu entrar os dados de forma correta, ele vai fazer a conta correta. Aí, vamos lá, conecta aí e roda. Isso. Então, ó, o primeiro do primeiro é o 1. Primeiro do segundo é 4. Segundo do primeiro é 2. Segundo do segundo é 5. Terceiro do primeiro é 3. Terceiro do segundo é 6. 32. Ele está fazendo a conta correta. Só que ele está pedindo de forma alternada. E isso fica... Vocês percebem que fica meio estranho para o usuário digitar? Porque não é assim que o usuário pensa. Não é assim que a gente raciocina sobre a conta de vetor. Eu iria entrar um vetor, depois entrar um outro vetor. E não entrar um do primeiro, um do segundo, do primeiro, do segundo, do primeiro e do segundo. Tá? E por que ele fez isso? Para economizar for. Mas, sim, o que me deixa chateado é que é de graça usar for. Você não precisa... Você não vai gastar mais para fazer for. Quem sabe fazer 1, sabe fazer 3. Então, ele poderia ter feito assim, ó. Fez o primeiro for, fecha esse, faz o mesmo for. Ele podia fazer até 2, ele não precisava fechar esse, porque esse daqui, como ele já pediu os 3, ele já ia fazendo a conta. Mas, sim, para que a preguiça, né? Para que a dificuldade? Olha lá, 3 for. Aí a conta fica mais fácil, ó, do primeiro vetor 1, do primeiro 2, do primeiro 3. Aí, ó, 4, 5, 6. Bum! Aí ficou, ó, soma parcial, soma parcial, soma parcial, e afinal 32. Viu? Sim, tava certo? Tava, só que ele jogou para o usuário uma dificuldade, uma complicação que ele não deveria ter jogado para o usuário. Por quê? É uma complicação que é minúscula para quem programa e gigante para o usuário, então não vale a pena. E normalmente a gente faz o programa uma vez e executa ele várias. Então é uma dificuldade pequena, que a gente teria uma vez, em troca de uma dificuldade gigante que o usuário teria toda vez que ele usasse o programa. Então, normalmente, a gente tende a puxar essa dificuldade como sendo responsabilidade de quem está programando. Tá? Então, se dá para você fazer um negóciozinho que facilita a vida do usuário, faça. Ah, mas o meu programa vai deixar de funcionar se eu não fizer? Não, ele só vai ser um programa melhor se você fizer. Entenderam? Tranquilinho? Tá, aí vamos ver um outro exemplo. Mais um exemplo. Aqui, este exemplo. Olha lá. Fez o include, amém, declarou 3 vetores de 3 posições. Mas, professor, precisava declarar 3? Não, mas eles declararam 3, dá para fazer com 3, fica até organizadinho se ficar com 3, não tem problema nenhum. Eu prefiro isso, tipo, declarar um vetor a mais para organizar melhor o seu código, do que declarar o vetor com 4 posições e essa quarta posição você não usa para nada, porque você não teve vantagem nenhuma em declarar essa uma posição a mais. Mas quando você declara um vetor a mais, nesse caso aqui, você ganha na organização do seu código de alguma forma. Então, sim, tentando diferenciar, assim, eu estou usando memória a mais para ganhar alguma coisa, ok, memória a mais para nada, aí não faz sentido. Né? Então, aí ele fez aqui, ó,
um for para ler os valores do primeiro vetor, um outro for para ler os valores do outro vetor, certo? E ele fez isso daqui para fazer a conta. Ele não usou um for para fazer a conta. Isto é um problema? Isto é um erro? Sim, não, talvez. Não, não é o erro. Por quê? O que eu pedi no enunciado? Primeiro, né? O que eu pedi no enunciado? Que vocês deveriam usar um laço de repetição. For é um laço de repetição. Do while é um outro laço de repetição. Então, ele usou um laço de repetição. Então, ele fez o que eu pedi. E está funcionando. Quer ver? Ó, vamos rodar aqui, para vocês verem que ele está funcionando. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 32. Fez certinho, está funcionando. Então tá belezinha. E então não é um problema? Não, não é um problema. Eu falei algumas vezes com vocês já que os laços de repetição dá para usar um para fazer a função do outro. No fundo, o que ele fez aqui, ele usou um do while para fazer o que o for faz. Porque ó, ele iniciou com 0, a cada passada ele fez i++, enquanto o i for menor do que 3. Então ele botou exatamente as 3 condições do for. Se ele tivesse feito aqui, ó, for i igual a 0, enquanto o i menor do que 3, i++, isso daqui, opa, sem o ponto e vírgula aqui, né? Só são 2. Isso daqui é exatamente o que ele fez aqui, ó. E nesse caso, quando eu digo exatamente, é exatamente, tá? Então, ó, se eu apagar aqui e deixar só essa continha que foi a que ele fez no meio, o nosso programa está fazendo exatamente a mesma coisa. Ah, então faz diferença, professor? Não. Sim, eu acho que aqui, sim, desse jeito, para quem lê o código, fica mais claro o que você está tentando fazer. Mas é só a minha opinião. Porque aqui, fazendo deste jeitinho aqui, ele está fazendo a mesma coisa. Tá? Eu prefiro, quando algo é baseado em contagem, eu vou fazer isso 3 vezes, usar o for, porque fica mais óbvio para quem estiver lendo o código. Mas para o computador não faz a mínima diferença, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. A internet está ruim? Beleza, tá. Quem tiver, sim, como sempre, quem tiver com a internet ruim, eu vou, sim, o vídeo dessa aula vai ficar gravado. Como? Repete? Ah, tá, tranquilo. Mas qualquer coisa, se perder uma partezinha, ficar com o áudio quebrado, alguma coisa assim, lembra que o vídeo das aulas estão disponíveis lá, né? Então, quando terminar essa aula, sei lá, uma meia hora, 40 minutos depois, é só o tempo de eu fazer upload, configurar tudo lá, os nomezinhos, descrições, e eu disponibilizo para vocês, se vocês perderem algum detalhe, tá? Então, beleza. Então, esse daqui teve essa questão só, tá? De que criou um for utilizando o do while. Não tem problema nenhum. Vai ver, a pessoa quis usar justamente para, assim, eu quero usar o do while, eu quero testar, quero praticar. Beleza, ótimo, uma ótima forma de você praticar se você está entendendo como funcionam os laços de repetição. Eu prefiro isso a fugir de usar, tá? Porque tem alunos, né, eu já tive alunos em outros semestres nessa disciplina que fazia de tudo para fugir de usar um laço de repetição. Não tem como, a gente tem que aprender a usar um laço de repetição, senão um monte de coisa em programação a gente não vai conseguir fazer. A gente depende de saber utilizar o laço de repetição, tá? Ele nos permite
fazer programas que nós não conseguiríamos fazer sem eles. Tá? Então, é algo que a gente tem que aprender. E é algo bem básico e suficientemente simples para a gente conseguir aprender. Tá? Aí, vem uma outra questão. Aqui, deixa eu só fazer um outro negócio aqui. Eu vou pegar agora um outro código aqui. Só conferir, beleza. Botar um outro código. Tá, então eu tenho dois códigos. Esse que a gente acabou de ver aqui, que é esse daqui, ó. Bonitinho. E um outro aqui, ó. Por que eu estou botando esses dois códigos? Porque eles são quase idênticos. Suspeitamente parecidos. Então, se a gente olhar aqui, ó, tá, include stdio, tá, isso todo mundo vai ter, vai ser igual. Começou na main, tá, começou na main. Aí o que fizeram, ó, declarou o inteiro, 3 vetores float e uma outra variável float. O inteiro, 3 vetores float e uma outra variável. Ah, mas professor, foi na sequência diferente de forma diferente. Sim, bem, sim, próximo, mas né, não suficientemente diferente. Aí a gente vem para cá. Ó. A pessoa botou mais uns printf aqui em cima. Beleza. Aí chega aqui, ó. Olha aqui, ó. O printf com o texto que vai estar lá, for scanf. Printf com o texto que vai estar lá, for scanf. Igualzinho. Aí depois, ó, printf do texto que vai estar lá, for scanf. Printf do texto que vai estar lá, for scanf. Beleza. Até aí, tá, assim, não tem como mudar muita coisa. Então, não me levantou suspeita. Tá, ele tá lendo os vetores. Eu falei mais ou menos como que era, que ia ler os vetores. Então, sim, não dá para fazer de uma forma muito diferente. Então vai ficar muito parecido mesmo. Então, tá, eu ainda não tinha encanado com isso. Mas aí chega aqui. Ó, deixa eu ver. Deixa eu organizar aqui para ficar. Aqui, ó. Olha, tem o comentáriozinho. Sim, mudou o comentáriozinho. Mudou. Mas olha esse trecho aqui, ó. Este com este. Os dois fizeram essa questão de usar o do while para fazer a função do for e fizeram identicamente. Tá? E depois fizeram a mesma continha aqui no final. O que é a minha suspeita? Ou esses dois grupos fizeram um trabalho junto, ou esses dois grupos olharam na mesma fonte, tipo, foram pesquisar na internet como é que faziam e acharam o mesmo lugar e copiaram do mesmo código e botaram aqui. E ficou os dois parecidos ao original, porque eles acharam no mesmo lugar. E isso daqui é o que eu expliquei para vocês lá mais no início da disciplina, que, sim, vocês não devem fazer. Por quê? Porque vocês não aprendem fazendo isso. Quando você copia o código pronto, você não aprende. Você só vai aprender se você passar pela dificuldade de descobrir como fazer isso funcionar. Se você já pegar o código pronto, a pessoa que fez o código passou pela dificuldade de fazer aquilo funcionar. Você não. Você aprendeu a achar o código na internet, não a fazer o código. E, querendo ou não, a nossa disciplina é sobre vocês aprenderem a programar e não aprenderem a achar o programa pronto. Tá? Então, sim, dessa vez eu não desconsiderei
esses dois códigos, mas eu fiquei bem tentado, né? Mas como sim, a turma como um todo estava vindo com um avanço muito bom, eu pensei assim, vai que eles pediram ajuda para alguém, a pessoa deu a mesma ajuda para os dois e eles, né, copiaram o código, colocaram o código direto, né, sem tentar eles produzirem um código deles, né? Tá, vou dar uma última chance. Então, esta é a última chance para códigos idênticos ou suspeitamente parecidos, que foi esse caso, tá? Das próximas ocasiões, eu vou aplicar a minha regra, que é o código tá suspeitamente parecido ou idêntico, eu zero os códigos que tiverem dessa forma. Tá? Zero a nota dos códigos que estiverem assim. Beleza? Tá? É só mais uma dica, porque eu sei que isso acontece. Sim, a mão de zerar deu uma coçada, mas sei lá, eu estou bem, estou, né, tentando me tornar uma pessoa mais elevada, então estou tentando não descontar outras frustrações minhas nas notas dos meus alunos, né? Então, é isso, não, o professor não percebe não, a gente mudou o nome das variáveis, você botou tudo numa linha, eu separei, o professor não descobre não, não, nunca descobre. Então, tá? Dica, né? Não testem a minha paciência, vocês, né, quem fez isso conseguiu passar nesse momento, né, sobre a minha paciência, mas da próxima eu não sei se passa, tá? Né? A terapia do professor está em dia hoje, mas não pode estar em dia, pode não estar em dia semana que vem, ou na próxima, ou na outra, ou na prova final, vai saber, né? Beleza? Então, esta foi a dica do último trabalho. E qual é o nosso próximo trabalho? O próximo trabalhinho, o que está vigente agora, que é para vocês entregarem dia 15, que é depois de amanhã, certo? É para vocês fazerem multiplicação de matrizes. Ai, calma lá. Eu botei o negócio no lugar errado. Cadê? Desculpa, eu perdi aqui. Tá. Achei. Tá. Cadê a minha tela? Eu perco essas telas. Aqui. Tá. Então, vamos para cá. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que escrever um código para calcular o produto de duas matrizes 3x3. Aí lá no enunciado eu botei, né, uma explicaçãozinha matemática, né? Vocês já sabem, mas, né, é minha obrigação explicar novamente. Uma explicaçãozinha matemática de como é feito multiplicação de matrizes. E botei 2 vídeos de professores, de outros professores, né, vídeos no YouTube, explicando como faz multiplicação de matriz. Então, tá, eu considero que vocês já sabem, ou se tiverem dúvida, tiverem meio esquecido, tem como consultar o material escrito e os vídeos para relembrar como que se faz multiplicação de matrizes, certo? E vocês vão ter que fazer o programinha que calcula a multiplicação de matrizes. Então, ao invés de vocês estarem manipulando com 2 vetores, agora vocês vão estar manipulando com 2 matrizes. Então vocês vão fazer mais ou menos o mesmo processo que a gente fez aqui. Só que aqui nós recebemos 2 vetores. Tá? Um vetor e o outro vetor. Aí, no próximo trabalho, vocês vão fazer 2 leituras. Um para ler a primeira matriz e outro para ler a segunda matriz. Aí vão armazenar cada um desses numa matriz. Depois de armazenado na matriz, o que vocês vão fazer? Vão fazer a conta, que é a conta de multiplicação de matriz, que é diferente da conta de produto escalar, mas é uma conta própria. E a explicação de como é feita a conta tá no material escrito
E nos videozinhos lá, vocês têm que entender a lógica do que você faz. Ah, eu pego esse e multiplico com esse. Aí somo com isso, mas tá tudo explicado lá de como que é a multiplicação das matrizes. Aí vocês vão escrever o código que faz aquilo. Aí vocês podem usar matrizes que vocês criam para testar, para conferir, para ver se o código está certo antes de enviar para mim. E no final, sim, no final do código, vocês têm que imprimir a matriz, que é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. É isso. Sim, é simples e direto. O que mudou do trabalhinho de antes para esse trabalhinho é que antes vocês estavam manipulando com vetores e agora vocês vão manipular com matrizes. E da mesma forma, usar o laço de repetição vai ajudar bastante. Ah, dá para eu fazer sem laço de repetição? Sim, você consegue fazer um programa sem laço de repetição para multiplicar duas matrizes 3x3. Só que ele vai ser mais longo, mais trabalhoso, mais difícil de fazer do que se você fizer usando o laço de repetição. E o que eu quero que vocês pratiquem para entenderem mesmo como que funciona é justamente o laço de repetição, junto com declaração e manipulação de matrizes. É isso que eu espero que vocês façam. Oi. Isto. Aham. Exato. Ótimo. Entendi. Ó. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos usar este códiguinho que estava aqui. Beleza? Usá-lo como exemplo. Vou apagar esse outro, vou executar este aqui. Tá. Então, ó, vou executar esse código e fazer essas contas que vai mostrar a questão que você perguntou aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele mostrou o resultado como 32.0000000. Então ele mostrou 6 zeros depois da vírgula. E você ficou incomodada com isso. Eu não preciso dessa montoeira de zero. Certo? Essa é a sua questão. Entendi direito? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, sim, isso daqui foi um detalhezinho que eu toquei, né, nesse tópico antes com vocês, de organizar um pouquinho como que as coisas aparecem na tela. É nessa linha aí, tipo, o resultado tá certo, você só tá querendo organizar um pouquinho. Totalmente compreensível. Eu, por exemplo, eu primeiro daria um espaço aqui, né, porque isso me incomoda, esses dois pontos colado no 32 ali, tá? Só para começar a ambientar vocês da alteração que a gente vai fazer. Ela deu um espacinho. Beleza. Aí agora o que está te incomodando são ser 6 zeros depois da vírgula. Quantos você acha que seria aceitável, que você estaria confortável em aparecer? Não, é porque você vai ter que decidir. Você vai escolher. Então você tem que decidir. Você achou, 6 ficou muito. Quantos que você quer? 1. Beleza. Então você vai querer um dígito depois da vírgula. Beleza. Então, o que fala o que vai mostrar e como vai ser mostrado aqui é o %f. O %f está falando, você vai mostrar um float. O valor dele está dentro dessa variável. Tá? Aí no %f você vai poder falar, além de que você vai escrever o float, você vai poder mudar um pouquinho como esse float vai ser mostrado. Então, você vai ter que você pode falar para ele quantos dígitos você vai utilizar para representar esse float. Então, nesse caso aqui, você poderia colocar isso daqui, ó, 4.1. Percent 4.1 F. Tem que ser depois do percent e antes do F. Esse número aqui está falando como que ele vai representar esse número aqui.
Então ele está falando, ó, o primeiro número que está aparecendo aqui é a quantidade total de caracteres que ele vai utilizar. Então ele vai usar 4 caracteres, 4 posições. Então vai ser, ó, 32, duas antes da vírgula, a vírgula, né, o ponto no caso, o ponto conta como 1, e mais um depois, né, porque ficaram 2 aqui, sim, 4, né, sim, e 1 depois da vírgula, quer dizer, esse daqui. Então são 4 no total, sendo 1 depois da vírgula. Então, 1 depois da vírgula, a vírgula, sobraram 2 para antes, né? Então ele vai fazer assim. Se eu colocar aqui para executar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32.0. Duas casas antes da vírgula, a vírgula, uma depois, total de 4. Sim, exatamente. Exatamente, porque a matriz, não existe obrigação nenhuma da matriz só ser composta por números inteiros. A matriz pode ser composta por números reais, né? Números não inteiros. Então, você não pode, sim, o seu programa não pode restringir uma restrição que, sim, acrescentar uma restrição que não seja natural. Porque senão a pessoa só vai conseguir calcular produtos de matrizes onde todos os elementos são inteiros, né? E para a gente, sim, é mudar uma variávelzinha aqui, né? E o negocinho aqui. Beleza? Exatamente. Se o nosso valor não tiver, né, não couber aqui, ele vai arredondar para algum lugar. Vamos tentar fazer uma conta aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Ah. Não é tão simples assim. Se você quiser, sei lá, controlar como vai ser o arredondamento, você meio que tem que fazer. Você faz a conta para arredondar para a quantidade de casas decimais que você quer. Tá? O meio automático dele, ele arredonda e pronto, acabou. Se você quiser de um jeito diferente, você que faça. Mais ou menos assim. Tá? Mas ó, que eu vou botar para ele imprimir 2 vezes, porque aí eu não preciso ficar mudando para frente e para trás, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos colocar, ó, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, mas burro, não fez diferença, né? Então deixa eu fazer aqui, ó. Ó, o 3, tá, fazer aqui, ó. 1, 2, 3.3, 4, 5, 6.6. Olha lá. Viram o que aconteceu? A conta não ficou exata, né? Ele ficou 3577999. Só que aí nesse, quando eu mandei ele imprimir só uma casa decimal, ele arredondou para 35.8. Beleza? Sim, ele arredondou, mas se você falar, ah, não queria arredondar, eu queria truncar, faz a conta você e trunca. Tá? Aí, outro detalhezinho que eu acho legal para quem gosta de, ai, ficou torto aqui, eu quero organizar ali, beleza. Aqui, ó, nesse carinha aqui, eu falei para usar 4 dígitos no total, sendo 1 depois da vírgula. Tá? Então ele usou 4 dígitos no total, sendo 1 depois da vírgula. Né? Os outros 3 são os 2 antes e a vírgula em si. Se eu tivesse colocado 5.1, o que ele ia fazer? Ele ia usar 5 casas depois da 5 casas no total, sendo uma depois da vírgula. Então ia ficar uma, a vírgula e mais 3. 3 antes. Então como que vai ficar? Ó, vamos colocar 1, 2, 3.3, 4, 5, 6.6. Olha o que aconteceu. Ele acrescentou o que aqui antes? Acrescentou um espaço, né? Porque eu falei, eu quero 5 no total. Ele está usando 5. Ó. Isso daqui
é esse percent 5.1f, essas 5 casinhas aqui, ó. Uma depois, um ponto e 3 antes. Para que isso? Para que se eu quiser alinhar todos os números, eu consigo. Tipo, alguns números só tem duas, é 35, outros é 100 e alguma coisa, e o outro é 2, alguma coisa. Aí ele alinha tudo, ele usa sempre 5 casinhas e fica um em cima do outro, fica organizadinho. Entenderam para que serve? E eu posso também fazer assim, ó. Botar 0,5.1. O que ele vai fazer? Ó, vamos fazer a mesma conta, ó. 1, 2, 3.3, 4, 5. Ah, eu fiz errado. Calma lá. Deixa eu acertar. 1, 2, 3.3, 4, 5, 6.6. Olha o que ele fez. Ele usou 5 casas. Uma depois da vírgula. O ponto e 3 antes. Quando eu botei 0,5, ele preencheu as casas à esquerda com 0 ao invés de espaço. Tá? Então eu posso até fazer assim, ó, se eu quiser, só para vocês verem a comparação. 1, 2, 3.3, 4, 5, 6.6. Estão vendo? Ó? O primeiro, 5 casas, preenchendo com 0. O segundo, 5 casas, preenchendo com espaço. E o terceiro, né, é livre, sem eu controlar nada. E eu poderia controlar mais coisas, né? Tipo, eu quero, sei lá, eu quero 7 casas com 3 depois da vírgula. Beleza. Vai dar 1, 2, 3.3, 4, 5, 6.6. Ó, 3 depois da vírgula. É porque ele arredondou, né? O meu carinha era 999, ele arredondou tudo e ficou assim. Vamos fazer um outro negócio aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver como é que vai ficar. 1, 2, 3.3, 4, 5, 6.6. Olha lá. Eu pedi para ele mostrar 8 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu que bonitinho? Então a gente consegue controlar essa forma de mostrar. E isso vale, inclusive, para o inteiro, tá? Lógico que o inteiro eu não tenho, sei lá, dígitos depois da vírgula ou dígitos antes da vírgula. Mas eu consigo controlar isso também. Vamos fazer um aqui só para ficar bonitinho. Vou mexer nesse negócio todo aqui. Ó. Apagar tudo. Aqui. Colocar aqui. Digite 1 inteiro. Beleza? Aí faz aqui um scanf. E bota no N, mas é um inteiro. Então D. Aí eu vou fazer aqui um for de I indo de 0, enquanto I menor do que N, I mais mais. E aqui eu vou fazer printf
Tá. Fazer assim, ó. Percent D, espaço, traço, percent D. Não, só um percent D aqui, só para ficar... Senão vai ficar muito bagunçado ali. E eu vou imprimir o próprio I. Beleza? Ah, tá, aí eu vou pular a linha, só para ficar organizado. Beleza, então, digite um inteiro, sei lá, 19. Então, ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4, até o 18, né? Porque foi até menor. Então, tem menor ou igual para ele ir até o 19. Certo? Então, foi isso que eu fiz. Eu só vou imprimir aqui para ficar bonitinho aqui, ó. Fazer assim. Pum. N. Pum. Contrabarra. Beleza. Vai, amigo. Ah, não, tá errado aqui. Faltou. Ponto e vírgula. Agora, aqui. Tá lá, 19. Tum. Ele mostrou aqui, ó. N, que foi esse negocinho que eu imprimi aqui, né? E botou, ó, 0, 1, 2, 3 até o 19. Ah, mas ficou meio torto, não ficou? Ah, professor, ficou meio torto, eu não gosto desse negócio torto, eu quero acertar. A gente pode utilizar exatamente o que a gente aprendeu aqui. Você vai usar quantas casas para representar esse número? Ah, eu quero usar sempre 2 casas. Beleza. Usou sempre 2 casas. Bora, bicho. Tá. Aqui, 19. Ah lá, viu? Ficou alinhadinho. Estão vendo? Ah, mas professor, não ficou com espaço. Dá para preencher com 0? Dá, eu ponho 0, 2. 19. Pronto, olha lá. 0, 0, 0, 1. Até lá. Aí, se você quiser, você pode fazer assim, para ficar bonitinho que nem o outro. XIX. Tá vendo? Ó? Bonitinho. Pá, 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 pá. Ou então, se você quiser, aí você pode... Porque você, ficou colado de um lado, não ficou do outro. Beleza, põe aqui assim, põe 3. Aí ele vai dar 3 de espaço. Põe aqui e põe um espaço aqui. Pronto, porque aí ficaria ímpar, um de cada lado, eu acho que eu acertei. Vamos ver se vai ficar bonitinho. 19. Pará! Olha que bonitinho. Olha como ficou bonito. Tudo alinhadinho, a coluna. Viu? Aí se você quiser, mas professor, a linha não ficou fechada em cima e embaixo. Tudo bem. Você faz o print F, aí põe aqui, ó, põe o mais para aparecer, o mais para aparecer a quina da coluna, aí põe 1, 2, 3, 4, 5, o outro mais para aparecer a outra quina da coluna. Aí copia esse para o final, imprime, 19. Tum. Olha lá, que bonito! Ah, não, ficou tosco aqui, calma lá. Eu não pulei linha aqui, ó. Pula a linha aqui, pula a linha aqui. Agora sim. Agora vai ficar bonito. Vai lá. 19. Olha lá, que bonitinho. Olha lá. Aqui foi a DC, o N. Ah, pode melhorar aqui, ó. Para fazer como que esse fosse o cabeçalho. 19. Olha lá que bonitinho. N com cabeçalho, aí as coluninhas aqui, ó, 0, 0, 1. Então dá para brincar com esses negócios. Tá? Então isso funciona para o inteiro, para o float, para vocês organizarem, deixar as coisas. Para que eu vou fazer isso? Para ficar mais organizado e ficar mais fácil do usuário entender tanto o que você quer dele quanto você está dando de resposta para ele. Ah, professor, eu sou obrigado a fazer isso? Não, claro que não. Desde que
quem está executando o seu programa consiga entender o que você está mostrando. Se ficar tudo embolado, se você fizer assim, ó, se você fizer assim, opa, fiz errado aqui. Aqui, ó. Se você fizer assim, tá difícil. Assim a pessoa não vai entender o que você está mostrando. A pessoa não vai saber que é uma sequência de 0 a 19. Ela vai achar que é um número gigante que ela não faz ideia de qual é. Aí já está atrapalhando. Mas se você pelo menos fizer assim, já a pessoa já consegue entender. Daí para frente é formas melhores ou não tão melhores de organizar a sua informação. Aí é a critério de cada um. Para quem gosta, sente prazer em organizar essas coisas, ótimo, você vai estar organizando e vai estar aprendendo a programar um pouquinho mais, alguma coisa diferente. Aí é de cada um. É o que eu chamo de perfumaria no código. O código fica cheiroso, fica bonitinho, organizado. Mas não fica bonitinho? Ah, fica bonito. Tô vendo aqui que vocês concordaram comigo que o código fica bonito. Beleza? Então, sim, para quem gosta de dedicar esse tempo para deixar o código organizadinho, seja o código mesmo, ou o resultado do código, né, como ele fica na tela, sinta-se à vontade. Ah, eu vou descontar pontos se o código estiver feio, torto, mal engembrado? Não muito, só se me incomodar demais. Só se o toque, sim, disparar feio, aí eu falo assim, cara, não tá dando para entender. Aí eu tiro um pentelésimo só para dividir a irritação que eu estou tendo com o dono do código. Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Tá, ó. Se ninguém tiver dúvida, o que eu queria falar com vocês era isso, tá? Falar dica do trabalho anterior e dar dica para o trabalho seguinte, que é o conteúdo que a gente está vendo agora, né? Matriz, vetor e laço de repetição. Tá? Então, é isso aí. Eu já liberei, porque estava agendado, eu acho. Deixa eu só confirmar. O videozinho que era referente à aula de hoje, tá? Ele já saiu? Saiu, né? Isso. Que era alocação dinâmica e ponteiro. Isso. Foi postado agora às 6. Então já tem videozinho novo para vocês brincarem também, tá? Que aí eu vou usar esse conteúdo para a atividadezinha da semana que vem, que segunda-feira já está programado para postar. Tá? Já está lá engatilhado. Sexta-feira, eu acho que 10 horas da manhã, ele vai aparecer para vocês terem uma folguinha e respirarem, né? Vocês têm que se concentrar nas outras disciplinas, que não são tão divertidas que a minha. Eu sei que se eu lançar atividade toda hora, vocês só vão querer fazer a minha porque é mais divertida, né? As outras são chatas. Mas eu tenho que, né, saber dividir o brinquedinho com os colegas, né? Senão vocês só vão se divertir comigo e não se divertem com os demais professores. Eles vão ficar chateados. Né? Então, beleza, pessoal? É isso aí que eu tenho para falar com vocês hoje. Boa noite. Divirtam-se, seja com a minha disciplina, seja com a internet, ou seja fazendo o que vocês gostam. E até a próxima. Boa noite.